de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida da nossa responsabilidade diante de tudo isso. A nossa responsabilidade é a não percepção do mundo espiritual. As nossas responsabilidades transcendem em nossas decisões quando olhamos apenas para o nosso ser. Mas quando temos que pensar que nossas decisões podem atingir com grande força familiares nossos, filhos, netos, isso toma uma proporção gigantesca. Vive-se um momento decisivo. Para os mais velhos, aproxima-se o momento de volta à pátria espiritual. Para os mais novos, resta viver no mundo de acordo com as decisões que forem dadas a essa pátria. Nós temos exemplos inúmeros para citar de povos oprimidos e angustiados por regimes totalitários e regimes, inclusive, que se preocuparam mais com os valores da matéria do que com os valores da espiritualidade. E nesse momento não é possível silenciar aqueles que veem os espíritos de outro, que partiram do outro, e veem a sua preocupação em relação ao que tomará os espíritos encarnados em suas decisões, se preocupam muito, porque decisões outrora trouxeram graves consequências. E como eu disse, filhos e netos serão aqueles que receberão as consequências. Eu quero lembrar de alguns países assim que iniciaram alguns processos e nunca mais conseguiram voltar. A Coreia do Norte, a China, que não permite sequer que as pessoas possam sair de casa se não forem autorizadas. E seus filhos, rebentos ainda jovens, são encaminhados para a formação ideológica, não podendo ser educados por seus familiares. A Rússia, que mudou, mas ainda é a Rússia, mas que foi uma Rússia capaz de produzir, com o comunismo na época, a morte de 80 milhões de pessoas. Um desencarne coletivo de gravíssimas consequências junto à espiritualidade. Com certeza a Rússia haverá de sentir os impactos das modificações do hemisfério norte também. Mas assistimos assim outros países, como por exemplo Cuba, dita de uma forma poética como um mundo fantástico, mas quem vai a Cuba vê um povo faminto, sem educação, sem hospitais, sem medicamentos, sem possibilidade de viajar. É um povo sofrido. E nós assistimos a Venezuela, que está aqui ao nosso lado, temos um exemplo, um país rico em petróleo. Olha como está a Venezuela. Nem papel higiênico consegue se comprar nos supermercados. Vemos a nossa Argentina, aqui do lado, chamada, para aqueles que, como eu, a visitei há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a Europa das Américas. Passando um momento difícil, o povo faminto, sem recursos, endividado, sofrido, conduzido também por interferências de outros governos duros e poderosos. A pergunta é o que pode existir de mais sagrado do que a liberdade, mas mais também, junto com a liberdade sagrada, é o direito de que os seus pais eduquem os seus filhos, mostrem uma conduta não desenfreada
nem provocada por desvios, mas sim por uma educação que lhe mostre as consequências dos seus atos. Porque, de repente, sob a pretensão de um mundo novo, os desvios se tornaram acentuados. Os conceitos destruidores passaram a ser normalizados. E qualquer pensamento passou a ser valoroso, mesmo que distante dos valores da verdade, da fé e da esperança. Só resta um caminho. E mais uma vez um desafio se faz ao povo brasileiro. Que ele observe bem os destinos confiados pela misericórdia do Senhor, pela proteção de Jesus e da falange extraordinária de Ismael, para que nós tenhamos o cuidado, porque armadilhas tenebrosas que as criaturas não percebem estão sendo vistas do ponto de vista espiritual. Espíritos trevosos usam de armadilhas para consumar os seus objetivos, sendo necessária a imperiosa força do bem e a solicitação da presença das potências angélicas do sistema sideral para, de uma vez por todas, frustrar a tentativa infeliz das trevas através do bom combate. Não será mais um combate nas espadas. Os combates agora não são nos duelos, são de vibrações, são de intenções, de um caberá ao crente espírito que acredita na misericórdia divina tomar a sua iniciativa, orar constantemente, solicitar no poder supremo a força do pensamento e da oração que desvia, afasta as trevas, porque o poder do Senhor é imenso e ele confere a cada um de nós que ora naturalmente a grande oportunidade da sua luz espiritual. E vocês sabem, se não sabem, alguns vão se relembrar. Nenhum de nós sabe o que nos reserva as próximas horas, os próximos dias. Doenças que surgem inesperadamente, perda aflitiva de seres que amamos, alguns jovens, mas não importa, outros ligados ao nosso coração, dificuldades financeiras, dificuldade de todas as ordens. Mas há uma resposta que o mundo espiritual disse e que Emmanuel registrou também a Francisco Cândido Xavier. Se a contabilidade divina determinar que venhas a saldar as dívidas de um passado ou de um presente tortuoso, e a bondade divina te encontrar, produzindo bem, produzindo amor, produzindo benefício, as dores que deveriam te visitar poderão ser adiadas indefinidamente. Qual mensagem mais extraordinária do que esta? Se nós, previsto que está nas provações, teríamos que enfrentar dificuldades penosas de saúde, de aflição no sentido de entes queridos, ou quaisquer outras situações. Mas se nós, que encontramos a misericórdia do Senhor, nos voltamos à prática do amor e da caridade, a misericórdia divina nos socorrerá. E aquilo que estava previsto não mais será necessário, porque é um novo ser. E decidiu algo muito importante. Ele decidiu que ele não quer mais sofrer. Ele decidiu, como ele nasceu para ser feliz, ele quer ser feliz. E haverá de ser. Então, depende de nós sempre o destino a ser traçado. Ou aliviamos a dor e garantimos no passaporte de luz a paz e a harmonia, ou nos deixemos finalmente vacilar para tombar nos vales escuros da miséria,
onde seres infelizes que destroem a civilização, que destroem os princípios mais puros de uma sociedade para torná-la inorganizada, para torná-la, na verdade, sem princípios. E sem princípio não há moral. Sem moral não pode haver ética. E sem valores espirituais não se veste o materialismo. Temos uma pergunta de Luiz Eli. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.